Olá, senhores, como é que vocês estão? Espero que bem, porque hoje tem bastante coisa para a gente aprender, né? Ainda dentro da nossa disciplina de partículas magnéticas. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre os tipos de partículas, né? Até aqui a gente já viu bastante coisa, a gente estudou as principais características da magnetização, os tipos e métodos de magnetização. Vimos, por exemplo, a técnica do Yoke, da bobina, do contato direto. Apresentamos alguns vídeos demonstrando uma inspeção. No caso, usamos a técnica do Yoke, que é mais comum. E essa aula nós vamos começar falando sobre os tipos de partículas. Eu já tinha citado anteriormente que a gente tem partícula que pode ser classificada quanto à tonalidade como colorida ou fluorescente, né? A colorida a gente usa nos ensaios para luz branca e a fluorescente para ensaios usando luz negra. Eu falei também que a partícula ela pode se apresentar em duas vias. Ou ela se apresenta seca, um pó seco, que a gente chama via seca, ou via úmida, né, que a partícula está imersa dentro de uma solução, que pode ser água ou óleo, enfim. Então a gente vai estudar hoje com mais detalhes os tipos de partículas. Então vamos acompanhar aqui no PowerPoint. E força, galera, força que a gente já passou da metade da disciplina de partículas magnéticas. E vocês viram que é uma disciplina relativamente simples, não tem grandes dificuldades. É só ter atenção em alguns detalhes e eu tenho certeza que os senhores vão tirar de letra. Não tenho dúvida quanto a isso. Então vamos lá. Tipos de partículas. As partículas se constituem de um pó ferromagnético de dimensões, forma, densidade e cor adequados ao exame. Podem ser fornecidas na forma de pó, em pasta ou dispersas em líquido. De forma geral, a gente vê pó ou líquido. Tá? Na verdade, até é mais comum a gente ver ela em forma líquida mesmo. Pó é difícil você ver usando num contexto geral. Denominamos de via ou veículo o meio pelo qual a partícula está sendo aplicada. Foi o que a gente falou. Ou a partícula é aplicada via seca ou via úmida. Vamos passar aqui para o próximo slide. Partículas via seca são aplicadas a seco, claro, né? Usamos aplicadores de pó manuais ou bombas aspersoras que pulverizam as partículas na região do ensaio. Devem ser guardadas em lugares secos e ventilados para não se aglomerarem. Possuem granulometria adequada para serem aplicadas uniformemente sobre a região a ser inspecionada. Aqui o texto está muito claro, não tem nada a comentar, então vamos seguir viagem. As partículas via seca são mais sensíveis na detecção de descontinuidades próximas à superfície, mas não são mais sensíveis para pequenas descontinuidades superficiais. O consumo é maior para uma mesma área ou região examinada. Isso aqui eu vejo aqui no laboratório da TreinaEnd, que são feitos vários ensaios de partícula magnética, preparando o pessoal que faz prova da Bend ou a SNT. E vejo bastante, às vezes, quando eu passo por aqui, vejo o pessoal fazendo os ensaios. E realmente, a quantidade de partícula que você gasta no ensaio via seca, ela é muito maior do que no ensaio via úmida. Vamos ver o que ele fala aqui. É possível a reutilização das partículas. Vamos falar agora sobre a partícula via úmida. As partículas encontram-se em dispersão em um líquido, pode ser água, querosene ou óleo, denominado de veículo. Possuem granulometria muito fina, sendo possível detectar descontinuidades muito pequenas como trincas de fadiga. Tá? Essas trincas de fadiga são trincas muito especiais que elas surgem muito em equipamentos que sofrem esforço repetitivo, por exemplo, um eixo que está lá
rodando todo dia, todos os dias da semana, não sei quantas horas. Aquela rotação constante, por exemplo, vai gerando pequenas trincas até microscópicas, tá? Que são chamadas de microtrincas. Nesses casos, a partícula fluorescente é muito indicada, que ela ajuda muito a visualização dessas trincas, que são muito pequenas. As partículas que estão em dispersão, mesmo na presença do campo magnético, têm maior mobilidade do que na via seca e podem percorrer maiores distâncias enquanto se acomodam ou até serem aprisionadas por um campo de fuga. Partículas via úmida, continuando. Nas superfícies inclinadas ou verticais, requerem menor esforço para a remoção do excesso. Nada impede que a suspensão seja derramada sobre a peça. A escolha do aplicador tipo borrifo tem finalidades econômicas e de execução do ensaio, tá? Para a visualização imediata das indicações enquanto ocorre a acomodação das partículas e pouco excesso para remoção. Embora já exista no mercado suspensões em forma de spray, aqueles vídeos que eu mostrei para vocês nas primeiras aulas, você vê que o inspetor estava aplicando a partícula via úmida usando o spray, né? A solução estava dentro de uma lata de spray. Vamos voltar aqui onde eu estava lendo então. Embora já exista no mercado suspensões em forma de spray, a aplicação mais usual é preparada pelo próprio inspetor, tá? Então o fabricante vai dizer como é que o inspetor pode preparar aquela partícula, quanto de água que ele tem que colocar, quanto de condicionador ele precisa colocar, quanto de partícula, misturar aquilo ali, depois colocar para decantar para ver se está dentro de um valor aceitável. Isso aí é tudo orientação do fabricante e do procedimento que vai orientar o trabalho do inspetor, tá? A partícula via úmida, ela exige constante agitação da suspensão para garantir a homogeneidade das partículas, tá? Ela decanta rápido. Então, durante toda a aplicação, o inspetor tem que estar sacudindo a latinha ou sacudindo o equipamento que ele usa para aplicar a partícula via úmida. Essa agitação que eu falei agora ela é automática nas máquinas estacionárias, tá? Na aplicação manual, o próprio inspetor deve fazê-la. Foi o que eu acabei de falar. Preparação das partículas via úmida. Elas podem estar na forma de pó ou pasta. A preparação é importante para a garantia da homogeneização do banho e dispersão das partículas na região em ensaio. Os fabricantes indicam a concentração adequada para a suspensão, tá? Então isso aí tudo a gente tem que verificar com o fabricante, com o procedimento e também com o procedimento que a gente está usando. O banho deve ser homogêneo, evitando a formação de espuma e a oxidação da superfície da peça logo após o ensaio. O veículo da suspensão é adicionado aos poucos a um copo contendo o pó e no início em pouquíssima quantidade, com o objetivo de permitir que sejam bem misturadas todas as partículas. Só depois é que se adiciona aos poucos o restante do veículo até completar 1 litro, sem deixar de mexer ou agitar toda a suspensão. Aqui está falando um caso bem específico de preparação de 1 litro, isso aí vai variar bastante, tá, pessoal? A cada indústria, cada empresa que vocês trabalharem vai ter uma orientação, tanto a orientação de como se executa o trabalho, como a orientação mais séria, que é o procedimento que é utilizado para preparar aquela partícula, enfim. E as orientações também do fabricante. Uma vez preparada a partícula, tem que se verificar a concentração. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes não, tá? Ele está falando aqui de uma determinada concentração. Aqui já é uma informação bem voltada para o próprio inspetor de partícula magnética, tá? Aí está aí a título de curiosidade no slide para vocês e também vai estar na apostila. Aqui, como eu falei, os tipos de partícula, elas podem ser via seca ou via úmida, e quanto à tonalidade, elas podem ser fluorescente, tá? Ou colorida. Aqui está a luz natural, tá? Mas o
O usual é chamar de colorida. Toda aquela que não é fluorescente a gente chama de colorida, porque os fabricantes trabalham com várias cores de partícula. Vai ter verde, amarelo, vermelho, marrom. Então, a gente chama de colorida, ou colorida ou fluorescente. Colorida é para a gente trabalhar com a luz natural, e a fluorescente é para a gente trabalhar com a luz fluorescente. Tá? Escolha do tipo de partículas. A cor das partículas é definida em função da cor de fundo, cor da superfície da peça, temperatura da peça, posição da peça. Tá? A cor deve produzir o melhor contraste possível para maior sensibilidade visual. Tá? Isso aqui da cor eu já falei. Se o ensaio for conduzido sobre luz fluorescente, a gente vai usar a partícula fluorescente. Se for conduzido sob iluminação branca, a gente vai usar a partícula colorida. Mas o que me orienta se eu tenho que usar colorida ou fluorescente? Tá? De uma forma geral, quando eu quero pegar trincas mais sutis, né? O que é chamado trinca de fadiga ou microtrinca, a gente costuma usar a partícula fluorescente. Tá? As trincas mais comuns, a gente já costuma usar a partícula colorida mesmo. Tá? E a outra informação você me falou, Alan, que eu tenho a via úmida e a via seca. Qual a indicação em cada caso para usar a seca ou a úmida? A indicação está aqui nesse slide que a gente está apresentando agora. Ó, a partícula via seca, superfície com temperatura até 315 graus. Tá? E partícula via úmida, até 57 graus. Então, até 57 graus, eu posso usar tanto a seca quanto a úmida. Tá? Passou de 57 graus, eu uso a via seca, até o limite de 315 graus. Tá certo, pessoal? Bom, vamos falar aqui um pouco agora sobre o contraste. Tá? Contraste é uma tinta branca em embalagem spray que vai contrastar com a cor da partícula, aumentando-se a sensibilidade da visualização. A tinta contraste cria um fundo branco sem interferir na mobilidade das partículas ou mesmo na intensidade dos campos de fuga. A tinta de contraste atribui grande segurança ao ensaio devido ao contraste. A tinta de contraste é uma tinta que a gente utiliza ela somente para os ensaios via úmida e colorido, tá? Via úmida com partículas coloridas. Só nesse caso que a gente pode usar tinta de contraste, que ela vai fazer o quê? Ela vai contrastar com a partícula e vai ajudar, vai facilitar a visualização. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso aqui, na prática. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, uma grade, com a relação dos procedimentos, o beabá, na verdade, né, para a realização do ensaio. Então, o que acontece? Primeiro, o inspetor ele prepara a superfície. Né? Ele faz aquela limpeza inicial, ele pode esmerilhar, passar alguma escova, fazer limpeza química. Aí vai depender da situação, do grau de sujeira mesmo que esteja naquela peça, né? O quanto ela esteja precisando de um tratamento. Depois vai o quê? Selecionar os equipamentos de magnetização das partículas ferromagnéticas. Ele vai planejar o ensaio e vai começar a magnetizar a peça e aplicar as partículas. Vai eliminar o excesso de partículas da superfície, vai observar as indicações, avaliar e registrar os resultados. E depois vai fazer a desmagnetização se for necessário. Essa avaliação e registro dos resultados é o quê? Ele vai verificar as indicações que se apresentaram, se aquelas indicações podem ser aprovadas ou não, devem ser reprovadas, e vai registrar esse resultado no relatório. Na posição tal da peça X apareceu uma trinca com tal dimensão. E vai registrar todas essas indicações. Preparação da superfície. O objetivo é o quê? A gente já falou. Retirar da superfície em exame toda sujeira, oxidação, carepas, respingos ou inclusões superficiais que prejudiquem o ensaio com a formação de campos de fuga falsos ou que contaminem a suspensão, caso o ensaio seja executado
executado com via úmida ou ainda que dificultem a mobilidade das partículas sobre a superfície. A preparação da superfície depende do tipo de peça, tamanho, quantidade. São métodos de limpeza: jato de areia, granalha, escova de aço, solvente ou panos umedecidos com solventes ou secos, limpeza química, vapor desengraxante, esmerilhamento e por aí vai. Lá atrás a gente falou sobre corrente contínua e alternada, mas faltou uma informação que é importante vocês saberem e que pode cair na prova dos senhores. Tá? A corrente alternada, ela permite maior sensibilidade para descontinuidades superficiais. Já a corrente contínua, ela é mais indicada para descontinuidades subsuperficiais. Gravem isso porque tem cara de questão de prova. E tem aqui umas questões de segurança que são interessantes a gente ressaltar. Tá? Inflamabilidade. O ponto de fulgor dos produtos envolvidos no ensaio devem ser objetos de testes pelos fabricantes destes para prevenir a combustão de produtos na área de inspeção. Então, isso é uma preocupação do fabricante, mas ele tem que ter essa preocupação. Riscos de inalação. Isso aqui já é um cuidado do inspetor. Quem pode vir inalar é ele, o inspetor de partícula magnética. Precauções contra a inalação dos produtos, principalmente aqueles que serão pulverizados, ou ainda proteção para a pele e exposição dos olhos. Estas instruções devem ser relatadas pelos fabricantes destes produtos. E também cabe à empresa que contrata o inspetor dar a orientação devida aos cuidados que ele tem que ter no manuseio daqueles equipamentos. Né? Usar máscara, luvas, enfim, faz parte do trabalho da empresa também orientar os seus funcionários. Riscos à eletricidade. Os equipamentos de magnetização devem sofrer manutenção periódica no sentido de prevenir quanto ao risco de choques elétricos e ainda abertura de arcos e ignições. Isso aí também é uma preocupação da empresa e do inspetor. O inspetor tem que ficar atento à qualidade dos equipamentos que ele está usando e a empresa deve ficar atenta em fazer manutenções periódicas. E o inspetor sempre comunicar à empresa caso verifique qualquer irregularidade em um dos equipamentos, quanto à segurança. Segurança quanto ao uso da luz ultravioleta. Como foi visto, é recomendado uma intensidade de luz negra sobre a superfície da peça de 1000 microwatts por centímetro quadrado. E este deve também ser o limite máximo para a exposição da pele e olhos. Filtros trincados devem ser trocados imediatamente. Então, aquele equipamento que você utiliza, que emite luz ultravioleta, ele está trincado o filtro, trocar na hora, porque aquilo ali é um risco para a saúde. Tá? Uma coisa que eu quero, já que a gente entrou aqui na questão da iluminação, que eu quero ressaltar mais uma vez. Tá? No caso da inspeção com partícula fluorescente, a gente vai usar luz fluorescente. Essa luz fluorescente ela tem uma quantidade que deve ser usada, uma quantidade mínima. A intensidade mínima de luz fluorescente que deve ser usado no ensaio é de 1000 microwatts por centímetro quadrado. Esse mesmo ensaio pode ter alguma coisa de luz branca, mas o máximo tolerável de luz branca é 20 lux. É o valor de 20 lux. Tá? No caso do ensaio utilizando partícula colorida, a gente vai usar o quê? Só a luz branca. Nesse caso, a intensidade mínima exigida é de 1000 lux. Tá certo, pessoal? Essa questão, isso que eu falei agora, também é uma questão de prova. Tá? É bem possível que caia na prova de vocês. Então, vamos falar sobre a adaptação ao ambiente escurecido, ainda falando em segurança, né? O inspetor que realizará a inspeção por partículas magnéticas usando partículas fluorescentes devem aguardar no mínimo 1 minuto após ter entrado numa área escurecida para que seus olhos se adaptem ao baixo nível de iluminação
antes de iniciar o ensaio. Como eu falei para vocês, um ensaio com partícula fluorescente, eu vou usar o quê? Iluminação fluorescente. A iluminação fluorescente eu vou usar ela o quê? Dentro de um ambiente escurecido. Tá? Então, quando a gente entra num ambiente escurecido, a vista da gente necessita de um período de adaptação. Aí a gente tem que obedecer esse tempo mínimo de 1 minuto, para a nossa vista se adaptar ao novo padrão com menos intensidade de luz branca. Tá certo, pessoal? Então, aqui acabou a apresentação da teoria que se encontrava no nosso PowerPoint, né? Na próxima aula, que vai ser a última aula, eu vou trazer alguns vídeos, né, de um inspetor realizando ensaios pela técnica do Yoke, né? Então a gente vai ver ali um ensaio colorido com partícula via seca, um ensaio colorido com partícula via úmida e um ensaio fluorescente com partícula via úmida também. Tá? Então é bem interessante para a gente acompanhar mais a prática mesmo, né? E aquela coisa que eu já falei lá no começo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Um vídeo, então, deve valer mais do que 1 milhão de palavras. Certo, pessoal? Agradeço os senhores pela atenção e pela companhia, e continuo a saudar vocês pela força e pela perseverança, que é muito importante e que vai ser um grande diferencial e um divisor de águas na carreira de vocês e em todas as outras conquistas que a gente tem na vida. Sem esforço a gente não chega muito longe. E vocês estão se esforçando, estão aqui, poderiam estar na praia, poderiam estar fazendo mil coisas, mas estão aqui estudando. Então, parabéns para vocês, e eu espero os senhores na próxima aula, na nossa última aula de partícula magnética. Tá certo? Um abração para todos e fiquem com Deus. Tchau.